Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ediva do canal Bistrô dos Salgados. Hoje temos uma receita que vai deixar você com água na boca. Se você ama pãezinhos, você vai se surpreender com o resultado. E eu também vou lhe ensinar como congelar. E o melhor de tudo, com uma massa você terá 2 sabores, ervas finas e cebola com salsa. Essa é uma opção perfeita para surpreender seus convidados ou vender e conseguir uma grana extra. Vamos lá para o passo a passo? Para a receita dos nossos pãezinhos temperados, vamos precisar de 1 kg de farinha de trigo sem fermento e use uma farinha de trigo de boa qualidade. E como eu não quero que você erre, pessoal, não estou fazendo propaganda não, tá? Estou usando essa daqui, 1 kg tipo 1. 3 colheres de sopa de açúcar, que equivale a 30 gramas de açúcar, 2 ovos, 1 colher rasa de chá de sal, 50 ml de óleo, 500 ml de leite, esse leite está gelado e vocês vão entender o porquê. E 20 gramas de fermento biológico seco, são 2 pacotinhos. Aí chega um momento em que a massa pesa tanto que eu não consigo mais misturar com a colher de pau. Aí eu vou colocar a mão na massa. Essa semana me machuquei na porta, mas eu gosto de misturar aqui sem as luvas, viu, pessoal? Machuquei aqui. Sove a massa na bancada por uns 5 minutos, desse jeito aqui, olha. Prontinho. Agora eu vou dividir essa massa. Deixa eu ver quanto ela está pesando aqui. Olha, 1 kg 704 gramas. Eu vou considerar 1 kg 700. Observe que essa massa, ela não está bem sovada, tá vendo? Isso é proposital, porque como eu vou fazer outro processo aqui, aí vocês vão entender. 852. E 852. Por que eu dividi a massa? É porque eu vou saborizar a massa. Eu vou fazer com que ela fique uma massa temperada, com um sabor assim maravilhoso. Essa porção aqui eu vou temperar com ervas finas e essa eu vou temperar com cebola e salsa. Olha só. A cebola, ela está desidratada e a salsinha também. Ervas finas também desidratado. E esse tipo de tempero aqui, ele é muito fácil de encontrar. Vocês encontram em lojas de especiarias. Se você não encontrar aí na sua cidade, aí você pode usar a cebola ralada e a salsinha fresca. E aqui você pode colocar um alho, uma cebolinha, só para poder temperar a massa. E em cada porção da massa, eu vou colocar 40 gramas de manteiga. Você também pode colocar margarina. E o sabor aqui fica assim maravilhoso. Pessoal, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, principalmente para você que está começando. Eu coloquei aqui a manteiga para finalizar, para que ela fique aqui bem amanteigada. Quando eu for sovar aqui e misturar, a massa ela vai ficar em uma textura parecendo que a massa desandou, que não tá dando certo. Observe, eu vou mostrar para vocês. O segredo é continue misturando, até que toda a manteiga que vai ficar aqui na bancada fique envolvida na massa. Então, não se preocupe não, viu? Vou mostrar para vocês aqui. Olha só para a aparência da massa. Parece que não vai dar certo, né? Então, não se assuste não, tá bom? Continue até que você perceba que ela está
lisinha. Prontinho. Olha só. Toda envolvida, toda perfeita e amanteigada. Agora eu vou dividir cada massa aqui em porções de 50 gramas. Anota aí no seu caderninho. A massa saborizada com ervas finas, 18 porções com o peso de 50 gramas. Cebola e salsa com o peso de 50 gramas, 18 unidades. Agora eu vou bolear. O que é bolear? É o ato de você deixar a porção da massa redonda. Abra a massa e faça como se fosse uma trouxinha. Vire de ponta cabeça e encoste a lateral de sua mão na bancada. Pressione a massa fazendo esse movimento aqui. Isso chama-se bolear, que é o ato de deixar a porçãozinha redonda. Se você está começando e ainda não sabe bolear, pegue a porção da massa, dobre e dobre. Vire, dobre e dobre. E pressione assim, para que ela fique parecendo uma trouxinha. Vire de ponta cabeça e faça esse movimento aqui, olha. Isso também é bolear. Todas boleadas. E lembre-se que em momento nenhum eu deixei essa massa descansar. E isso é proposital. Lembra que eu coloquei leite gelado? Por quê, Edva? Porque eu vou lhe ensinar o passo a passo de como congelar os pãezinhos de massa fermentada. E pode, Edva, congelar os pãezinhos de massa fermentada? Pode. O segredo é o seguinte: você não pode levar desse jeito que está aqui, colocar na forma e levar para fazer o congelamento. Você tem que passar na farinha de trigo. E qual o objetivo, Edva, de passar a farinha de trigo no pãozinho? No momento que ele for descongelar, se você não passar a farinha, o que é que vai acontecer? Ele vai suar e todo o seu salgado vai ficar marcado por conta da umidade ali do congelamento. E quando você passa a farinha, quando ele estiver descongelando, a farinha vai reter a umidade. Uma outra dica para você escrever no seu caderninho é que para fazer o congelamento, você não pode deixar a massa fermentar. Se você não tem experiência e a massa começar a fermentar, aí você vai colocar uma porção na geladeira, do jeito que está aqui, olha. Aí você vai e leva para a geladeira enquanto você termina de bolear o restante ou de passar na farinha de trigo. Aí você vai impedir a fermentação. E para diferenciar aqui, eu vou modelar esses daqui em formato de bisnaguinha. Para diferenciar aqui um do outro, esse eu vou modelar em formato de bisnaguinha. É muito fácil de modelar em formato de bisnaguinha. Você vai pegar uma porção e abrir desse jeito aqui, deixando no comprido. Aí você vai fazer isso e vai enrolar assim, olha. Bonito, né? Se você não quiser congelar, esse é o momento para você colocar nas formas, uma forma untada apenas com óleo. Aí você vai colocar na forma, vai deixar descansar entre 15 a 20 minutos e aí depois você pode assar. Agora eu vou levar para fazer o pré-congelamento. E o que é, Edva, o pré-congelamento? É você levar para o freezer e deixar lá por uns 10 a 15 minutos. Observe que é uma massa mole. E eu não posso pegar desse jeito que está aqui e colocar dentro do saco para fazer o congelamento. Por quê?
Imagine que eu pegue as 18 unidades e coloque aqui dentro. Sabe o que é que vai acontecer? Vai virar uma massa, vai ficar um bolo e você vai perder toda a sua modelagem ali, todo o seu trabalho. Então, por isso, você tem que fazer o pré-congelamento primeiro, que é você deixar a porção firme. Isso depende muito, tá, pessoal? No meu freezer é de 10 a 15 minutos. Mas aí, quando você pegar e você pressionar assim, e não vai fazer isso, aí já tá bom, já é o pré-congelamento. E só depois do pré-congelamento é que eu posso colocar dentro do saco plástico para congelar. Prontinho, pessoal, os nossos salgados já estão firmes. E olha só, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Eu não deixei apenas 15 ou 20 minutos. Eu deixei por 3 horas. E olha só, todos congelados. E tem algum problema, Edva, por causa disso? Não. Agora é só colocar dentro do saco para fazer o congelamento. Olha só como eles ficam lindos. E a validade é de 90 dias. Agora é só levar para o freezer. Você está cansado de trabalhar para os outros e sonha em ter seu próprio negócio lucrativo? Imagine transformar sua produção de salgados em um negócio de sucesso. Eu sou Edva, do Bistrô dos Salgados. Se você quer ter conhecimento de como fazer salgados para a lanchonete em pouco tempo, este mini curso é para você, iniciante ou profissional. Ele é fácil e prático e com uma linguagem de fácil entendimento. Com o nosso mini curso de salgados para a lanchonete, você aprenderá a preparar 10 receitas irresistíveis que fazem sucesso em qualquer ocasião. Depois de anos neste ramo, resolvi desenvolver um curso completo para você que quer empreender e lucrar vendendo salgados. Além das receitas detalhadas, você terá acesso às dicas exclusivas sobre congelamento, fritura e armazenamento. Eu vou te ensinar o passo a passo. E eu tenho certeza que vocês vão amar. Aprenda como atrair e fidelizar clientes e transforme sua cozinha em um negócio rentável. Este curso foi pensado para iniciantes e profissionais. Você terá todas as informações que precisa para alcançar o sucesso. Não perca a chance de mudar sua vida. Clique no link ou no botão abaixo e garanta agora mesmo seu acesso ao mini curso de salgados para a lanchonete. Este preço é por tempo limitado. Agora eu vou lhe mostrar o passo a passo de como descongelar. E qual a vantagem, Edva, de trabalhar com salgados congelados? São várias vantagens. Você adianta muito a sua produção. Quando você receber a sua encomenda, você abre ali o freezer e já sabe quantos que tem ali no pacotinho. Você pode fazer porções de 20, 25, 30, depende aí da tua produção. E a outra coisa é que facilita muito o nosso trabalho, né? E isso, assim, é maravilhoso. Aí você pode me perguntar, Edva, pode congelar já recheado? Pode, com um pedacinho de queijo. Você pode fazer um mix misto, queijo, presunto, frango desfiado. Não se preocupe que a farinha de trigo aqui, ó, depois que eles descongelarem, não vai mostrar, porque a umidade aqui do congelamento vai reter toda a farinha de trigo. Então, isso daqui, ó, é maravilhoso você congelar com a farinha. Aqui eu tenho uma forma e eu estou untando ela apenas com óleo. Escreva aí algumas dicas para que você tenha sucesso aí na sua produção. Quando você for colocar para descongelar, tenha o cuidado de colocar o lado da emenda voltado para o fundo da forma. Olha, por que isso? Imagine que eu pegue aqui de qualquer jeito e coloque aqui. Quando ele fermentar,
ele vai levantar essa emenda aqui. E aí deixa o seu salgado feio. Agora eu vou deixar descongelar. E só depois que ele descongelar é que ele vai começar a fermentar. E esse tempo dura em média entre 1h30 a 2 horas. E eu nem gosto de estar falando esse tempo, sabe, pessoal? Porque isso depende muito da temperatura aí da sua região. A minha região aqui é uma cidade fria, então ela demora esse tempo para descongelar e fermentar. De repente, aí na sua cidade, entre 40, no máximo 50 minutos, já descongelou, já fermentou, e aí você pode colocar para assar. Sabia que você pode trabalhar com os salgados congelados? Você pode oferecer aí para o seu cliente nessas porções, no saquinho. E pessoal, vende e vende bastante. Quando você começar aí a mostrar que você tem os pãezinhos congelados, os enroladinhos congelados, hamburguinho congelados, muita gente gosta porque coloca ali na airfry, coloca no forninho convencional e eles ficam assim maravilhosos. Você só vai explicar o passo a passo de como fazer o descongelamento. Tenho certeza que você vai arrasar aí nas suas vendas. Agora eu vou cobrir e vou deixar descongelar. Prontinho, pessoal. Olha só como eles ficam. Lindos. Olha a qualidade da fermentação do salgado que foi congelado. O meu forno já está pré-aquecido em 180 graus, já tem mais ou menos uns 5 minutos. Aqui eu tenho 2 gemas. Eu removo a película. Adiciono um pouco de leite, em média 1 colher de sopa de leite. Isso facilita aqui na pincelagem. Quando você for pincelar, pincele delicadamente, tá? Não pincele de qualquer jeito, não. Agora eu vou finalizar com 25 gramas de queijo parmesão. Agora eu vou levar para assar. E o tempo de forno, pessoal, eu não posso falar para vocês, porque isso depende de forno para forno. O meu, por exemplo, vai ser entre 15 a 18 minutos no máximo. Os nossos pãezinhos de salsa e cebola e ervas finas já estão assados. Não tire da forma agora, porque eles ainda estão terminando o processo de cozimento deles. E assim, se for a primeira vez que você estiver fazendo esse tipo de receita, não se assuste com isso. Quando você tirar do forno, vocês vão perceber, olha, eles estão duros. A casquinha, olha, dá para perceber, né, pessoal? E eles só ficam fofinhos depois que eles esfriam. Então, deixa aí quietinhos. Você pode colocar nessas embalagens aqui. E esse é um tipo de pãozinho que você pode rechear. Você pode escolher o patê aí de sua preferência. E sobre o preço, eu não posso falar para vocês, porque isso depende do valor dos ingredientes de região para região. Se você quer saber como precificar todos esses salgados, eu tenho um e-book de como precificar os seus salgados. Vou deixar o link aqui na descrição e no comentário fixado. E o preço, tenho certeza que você vai se surpreender. Para embalar, você pode passar o plástico filme e você pode fazer bandejas assim, mista. Ficam lindas, né? Porque tem cliente que quer experimentar dos dois, mas não quer comprar uma bandeja de cada. E quando você for passar o plástico filme, tenha o cuidado de passar apenas uma vez. Não passe várias vezes, porque o cliente ele come com os olhos e o plástico filme vai impedir ali de mostrar toda a beleza. Gente, ele é maravilhoso. E esse daqui, será que é bom também?
Gente do céu, eu não sei dizer qual o mais gostoso. Vou aqui, viu?